Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem, na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui essa noite para iniciar mais um de nossos trabalhos, onde abrimos as portas virtuais de nossa casa espírita, tanto para vocês que nos assistem, como para o nosso amigo palestrante que está aqui hoje. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Opa, deu interferência aqui do som. E para que a gente dê início às atividades, vamos iniciar com uma prece, né? Senhor Jesus Cristo, em teu nome estamos aqui reunidos para mais um bate-papo edificante. Agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de mais um dia em que estamos bem, em que estamos reunidos no propósito do estudo, da compreensão dessa vida maior, da imortalidade e de seus ensinamentos. Auxilia, Senhor, a todos os irmãos neste instante que passam por algum tipo de dificuldade, dificuldades que a gente não compreende, mas que o Senhor sabe. Ampare exatamente nisso que eles necessitam. Ampare também esses irmãos que desencarnaram por esses dias, acometidos da doença do Covid ou de qualquer outra doença, que eles recebam o amparo da espiritualidade maior, recebam as bênçãos e o encaminhamento para as esferas maiores. Senhor, abençoe o nosso amigo palestrante, para que ele tenha o entendimento, o discernimento de passar os seus ensinamentos para os nossos irmãos. Muito obrigada por mais essa oportunidade e que assim seja. Bom, meus amigos, hoje eu estou muito feliz porque nós vamos receber aqui o nosso amigo Alexandre Lucas. Ele é presidente do Grupo Espírita do Caminho lá de Fernandópolis e muito graciosamente aceitou o nosso convite e vai falar um pouquinho para a gente sobre as mudanças de atitudes. Seja muito bem-vindo e a palavra é toda sua, meu amigo. Muito obrigado, Aline, primeiramente. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam entre nós e que o sol da imortalidade possa aquecer os nossos corações na noite de hoje. Primeiramente, gratidão por esta oportunidade, pela confiança. É sempre uma nova grande oportunidade estarmos aqui através dessa ferramenta preciosa que é a internet, através do Facebook e do YouTube, com os amigos que nos acompanham. Deixando já aqui o nosso carinho, a nossa gratidão por mais esta oportunidade de refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo Jesus, sobre a luz consoladora da doutrina espírita. Mas antes de nós iniciarmos, como é de costume já de algum tempo para cá, para alertar os nossos amigos sobre a importância de nós abrirmos o nosso entendimento, a nossa percepção a esses nossos irmãos que se encontram ao nosso lado e que muitas vezes, angustiados, na ansiedade, na depressão, com pensamentos suicidas, e que nós, apavorados, acelerados, não prestamos atenção nessa criatura que pode estar dentro da nossa própria família. Então eu gostaria de começar a noite de hoje com uma mensagem de alerta para todos nós, porque nós gostamos muito de falar sobre suicídio somente em setembro, no Setembro Amarelo. E a nossa proposta é que nós possamos fazer todos os dias do ano um Setembro Amarelo na vida de quem realmente precisa do nosso apoio, do nosso carinho. Então eu vou deixar uma mensagem aqui para que fique como reflexão sobre esse momento crucial que esses nossos irmãos estão passando. Essa mensagem diz assim: em janeiro, João tinha toque. Foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crise de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho,
Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno de personalidade borderline e falaram que ele queria chamar a atenção. Em setembro ficou tudo amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão. Nos medicaram, postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro continuaram a nos chamar de loucos, fracos, e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar? Eles diziam. Em novembro, Pedro se matou. Mas era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também. Que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os seus problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses, em todos os dias. Então, a partir de hoje, faça um setembro amarelo todos os dias do ano. Porque agora mesmo, meus irmãos, agora mesmo, nesse momento, nós podemos estar ao lado de um Pedro e não percebemos. Então, que nós possamos nos atentar, nos abrirmos para olharmos com os olhos espirituais para esses irmãos que talvez estão ao nosso lado. Então, vamos partir para o tema da noite. Bom, os estudiosos descobriram algo muito interessante que se chama memória de uso contínuo. E eles dizem que 90% dos nossos pensamentos são sempre os mesmos. E a questão é, o que nós estamos pensando? O que nós estamos falando? O que nós estamos sentindo? Para dar um exemplo do que nós estamos pensando, nós vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, um pequeno teste, para que todos nós possamos refletir a respeito dos nossos pensamentos. O que aconteceu no dia 11/9, 11 de setembro? Todos nós nos lembramos, a queda das Torres Gêmeas. Mas, para quem gosta de número, o que aconteceu no dia 9/11? A maioria de nós, 99% de nós, não se lembra. No dia 9/11 aconteceu a queda do Muro de Berlim. Algo que transformou o padrão vibratório no nosso planeta naquele momento. Por quê? Porque não foi derramado uma gota de sangue. Não foi disparado um tiro sequer. Mas, infelizmente, nós não nos lembramos. Porque a nossa mente está viciada a pensar o que nós não devemos estar pensando. Por isso, a importância de nós mudarmos as nossas atitudes. Porque atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. Se hoje nós reclamamos de uma enfermidade, de uma dor, de uma dificuldade, nós temos que pensar ou lembrar que as nossas atitudes talvez estão sendo as mesmas. Por isso nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de mudarmos as nossas atitudes. Mudança de atitude. Porque eu vou falar uma coisa para vocês que pode até soar muito forte, mas é a pura realidade. Ainda hoje, 2020 anos, após a vinda do Cristo Jesus, nós continuamos crucificando Jesus todos os dias. Porque nós paramos de matar, nós paramos de julgar, nós paramos de apedrejar, nós paramos de apontar o dedo para o outro, nós paramos de acusar os outros? Não. Infelizmente, ainda não. Então, atitudes iguais, os resultados só podem ser iguais, meus irmãos. Olha que frase maravilhosa que Einstein tem para nos alertar. Insanidade é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olha que coisa interessante. Insanidade, ele chega a dizer, é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, para que nós possamos refletir sobre o tema da noite, nós vamos refletir em cima
de um tratado essencial escrito por dois grandes filósofos contemporâneos. Nós estamos falando de Almir Sater e Renato Teixeira, que juntos escreveram esse tratado existencial, essa música, essa canção chamada Tocando em Frente. O próprio Almir Sater, em uma entrevista, diz acreditar que essa canção seja obra de uma psicografia, pois eles escreveram ela em apenas 2 minutos. Então ela hoje será objeto de nossas reflexões, porque a mensagem contida nessa canção é extraordinária e que, infelizmente, muitos de nós talvez ainda não se atentou para o que essa canção quer nos alertar. Então vamos começar a refletir sobre essa canção, que começa dizendo assim: ando devagar porque eu já tive pressa. Levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Parece óbvio. Ando devagar porque eu já tive pressa. Levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Mas o início dessa canção nos alerta sobre a importância de mudarmos as nossas atitudes. Porque atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. 2 compadres resolveram ir pescar no Pantanal. Fretaram um avião e foram pescar. 1 semana de pescaria. Quando retornaram, foram embarcar, cada um tinha um peixe de 60 quilos. Então o piloto do avião perguntou: quanto pesa cada peixe? Um compadre disse: o meu pesa 60 quilos. O outro disse: o meu também pesa 60 quilos. Então o piloto disse assim: nós temos um problema, porque a capacidade máxima agora de retorno do avião é de exatamente 60 quilos. Vocês vão ter que resolver. Ou vocês cortam os peixes no meio e levam a sua metade cada um, ou então levem apenas um peixe. Um dos compadres disse: eu não vou cortar o meu e também não vou deixá-lo. O outro também disse: eu também não. Mas aí um dos compadres disse assim: compadre, o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo lugar. Fretamos um avião igual a esse e pegamos 2 peixes iguais a esse. O piloto, ouvindo aquela conversa, disse assim: bom, já que é assim, não temos problema, podemos embarcar. E assim foi feito. E logo que o avião decolou, caiu. Um dos compadres levanta-se no meio dos destroços e diz: compadre, você não sabe o que aconteceu. O outro diz: o que pode ter acontecido de pior? Nós caímos no mesmo lugar do ano passado. Atitudes iguais, resultados exatamente iguais. É por isso que talvez nós estamos colhendo os mesmos resultados de tempos atrás, porque nós não mudamos os nossos pensamentos, nós não mudamos os nossos comportamentos, as nossas ações. Nós estamos agindo talvez como nós agíamos há 2020 anos atrás. Por isso a importância de mudarmos as nossas atitudes, de abrir o nosso campo vibratório, de abrir a nossa visão, de abrir os nossos ouvidos. Numa conversa com os discípulos, um deles pergunta para Jesus: mas, mestre, por que para nós o senhor fala de forma clara, de fácil entendimento, e para as grandes multidões o senhor fala sempre em parábolas, que são de difícil compreensão às vezes? E Jesus responde: porque eles ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Por isso a importância de nós mudarmos as nossas atitudes, começarmos a enxergar, começarmos a escutar e começarmos a transformar a nossa vida, para que assim nós possamos transformar a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Esse momento atual é um momento de mudança de atitude. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos ser mais generosos, mais compreensivos, ter mais resignação, mais paciência, ouvir mais, falar menos, mudar totalmente aquilo que nós éramos acostumados. E aí a gente escuta as pessoas dizer assim: não vejo a hora disso tudo passar para a gente que volte ao normal.
Não, aquele normal estava errado. Nós precisamos inventar outro normal. É momento de mudança. É momento de mudar as atitudes, de mudar as ações. Olha o que Emmanuel nos diz no livro Fonte Viva. Recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos. Ou seja, nós vamos receber tudo aquilo que nós estamos atraindo com os nossos pensamentos. E vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E o que nós estamos plantando? Como está viciado o nosso pensamento? Infelizmente, negativamente. Porque é muito interessante, nós espíritas, nós trabalhamos numa reunião mediúnica, recebemos os espíritos para serem tratados na reunião mediúnica, recebemos cartas psicografadas de entes queridos, mas nós temos uma dificuldade muito grande de entender e compreender que Jesus é um espírito vivo, atuante, que está ao seu lado, de braços abertos, lhe estendendo a mão, dizendo: caminhe até mim, meu filho, mude as suas atitudes, mude para melhor. E nós temos uma imensa dificuldade de compreender isso ainda hoje, infelizmente. Esse momento em que nós estamos no nosso cantinho do pensamento, nós estamos refletindo um pouquinho melhor. Nós estamos mais próximos da nossa família, dos nossos amigos. Estamos mais próximos do Evangelho de Jesus. Porque surgiram várias lives de várias doutrinas. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos que continuar assim, nos adequarmos, arrumarmos horários, dias diferentes das nossas reuniões nas casas espíritas, para nós continuarmos, porque nós estamos conseguindo chegar em mais corações, atingir mais corações. Emmanuel continua dizendo assim: todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Ou seja, nós também estamos influenciando aqueles que nos cercam. Por isso a importância de nós mudarmos as nossas atitudes, porque atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. Nessa passagem maravilhosa que nós vamos comentar agora, de Marta e Maria, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, Jesus está alertando Marta para ela mudar a atitude. E essa passagem começa assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou em uma aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha também uma irmã que se chamava Maria, a qual, assentando aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava apressada, apavorada, talvez arrumando alguma coisa para comer, apavorada. E já Maria, asserenada, sentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. E Marta se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, não te importa que minha irmã deixe servi-lo só? Diz-me que me ajude. E Jesus, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, estás apavoradas e atarefadas demais. Já Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos refletir um pouquinho em cima dessa passagem. Marta recebeu a visita de Jesus na sua casa, dentro da casa dela. Ela não sabia que muito pouco tempo depois Jesus seria crucificado. E ela recebeu Jesus na casa dela. E Jesus dentro da casa dela, e ela preocupada ali, talvez, em varrer o chão, arrumar a mesa, preparar algo para comer, apavorada. E já Maria, assentada, asserenada, aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. E a questão é, a pergunta é, nós também recebemos a visita de Jesus na nossa casa? Hoje, nós estamos recebendo a visita de Jesus na nossa casa. Nós estamos falando sobre o seu evangelho. A questão é, nós estamos escutando? Nós estamos enxergando? Nós estamos sentindo a presença de Jesus como Maria? Ou nós ainda somos todos como Marta? E o grande segredo dessa passagem é que Jesus chama carinhosamente a atenção de Marta. Porque essa passagem ela vai se dar logo após a parábola do bom samaritano.
E na parábola do bom samaritano, Jesus havia ensinado a importância de colocar tudo em prática aquilo que se sabe. Fazer, concretizar. E nessa passagem, ele chama carinhosa a atenção de Marta, porque ela havia entendido essa ação, essa prática, de maneira equivocada. Então, nós estamos recebendo a visita de Jesus na nossa casa. Nós estamos já como Maria, ou nós ainda somos como Marta? Mas esse é o segredo desse evangelho que todos nós devemos tomar para as nossas vidas é mãos de Marta e um coração de Maria. Ou seja, mãos operosas e um coração totalmente ligado ao Cristo Jesus, para concretizar no mundo aquilo que os espíritos superiores esperam de nós e que nós ainda, infelizmente, estamos muito distantes, porque nós continuamos cometendo as mesmas atitudes. E atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. E a canção continua nos puxando a orelha e nos alertando. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Qual de nós pode dizer agora que se sente forte, preparado e extremamente feliz? A maioria de nós ainda não se sente assim. E se esquece do que o Cristo nos disse: vós sois deuses, sois o sal da terra e a luz do mundo. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Infelizmente, nós ainda não acreditamos. E aqui eu vou dar duas opções. Ou nós procuramos o PROCON e vamos reclamar que isso é propaganda enganosa, ou, meus irmãos, a propaganda enganosa continua sendo nós, encarnados, cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros, olhando para aquilo que não é essencial. E desconhecendo, muitas vezes por falta de vontade, a nossa força, o nosso interior, a nossa capacidade também de realizar no mundo o que os espíritos esperam de nós. Olha o que Leon Denis vem nos alertar. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio poderia criar esse futuro. Nós duvidamos disso. Nós não acreditamos que nós temos essa capacidade, essa força. Nós não acreditamos que nós podemos ser felizes, sim, aqui encarnados. Por que nós estamos esperando desencarnar para buscar a felicidade? E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Aonde nós encontramos essa felicidade? Eu estou falando para nós encarnados que continuam cometendo as mesmas atitudes. Para aqueles que já mudaram de atitudes, que já estão no nível superior, não é para eles, é para nós. Alexandre e todos que estão junto comigo nessa, estão cometendo as mesmas atitudes. Onde nós estamos procurando a nossa felicidade? Eu vou passar uma coisa para vocês, muito simples. Aqui, nesse papel em branco, está tudo o que nós precisamos. Num papel em branco. Aqui nós podemos escrever a jornada de nossa vida. Porque é interessante, quando nós somos mais jovens, nós somos meios rebeldes, revoltados, não aceitamos as regras, as imposições dos nossos pais, pela nossa imaturidade. Então, muitos de nós decidem ir morar sozinho. E no início de nossas jornadas, geralmente, nós vamos para uma casa de meia água, meia parede. Acho que todos sabem o que é uma casa de meia água, de meia parede. Buscando encontrar uma felicidade, buscando encontrar uma liberdade. Mas nós vamos começar a perceber que uma dor aqui no nosso peito começa a nos incomodar. Que um buraco começa a se abrir, uma lacuna começa a se fazer. Então nós logo pensando, porque nós andamos apavorados e estressados, imaginemos que pode ser um companheiro, uma companheira. Então o que acontece? Nós logo nos casamos e logo vêm os filhos. Então nós apavorados, andando depressa demais, olhando para aquilo que não é essencial, cometendo as mesmas atitudes, vamos atrás de o quê? De uma casa bem maior, para que ela acomode a nossa família. Justo, justo.
Mas nós encontramos o que nós procurávamos? Não. Porque a dor, ela só se faz aumentar. A dor continua a nos incomodar. Então, nós ainda cometendo as mesmas atitudes, vamos atrás daquilo que não é essencial. Então, nós vamos atrás de um carro. Nós compramos um carro para passear com a família, hoje uma necessidade para o trabalho. E vamos perceber que ainda nós não encontramos aquilo que nós tanto procuramos. E essa dor, esse vazio, só faz aumentar. E nós ainda, olhando para aquilo que não é essencial, continuamos uma busca incessante, olhando para o mundo físico, o mundo material, não olhando para aquilo que é essencial. Então nós vamos imaginar que nos falta o quê? Uma viagem. Viajar pelo mundo, conhecer o nosso país. Agora sim encontramos a felicidade e essa força que nós todos procuramos? Claro que não. Mero engano. Então, meus irmãos, nós começamos a perceber que essa dor, ela só vai aumentar. Que essa dor, ela só vai deixar um buraco bem maior dentro do nosso peito, abrindo um vazio imenso. E nós vamos sentir como uma faca pontilhando os nossos corações. E aí nós vamos perceber, meus irmãos, que nós nos encontramos aqui embaixo, no fundo do poço. Porque, por incrível que pareça, nós só procuramos auxílio, procuramos amparo, procuramos ajuda, buscamos uma doutrina, uma religião pela dor. 99% buscam pela dor e não pelo amor. É essencial mudar essa atitude, começarmos a procurar pelo amor, pela gratidão, pela fé. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós chegamos no fundo do poço. O fundo do poço é bom? É legal? Claro que sim. É maravilhoso. Por um motivo muito simples. Sabe por quê? Porque ele aponta para cima. Ele aponta para Deus. Ele aponta para o Cristo Jesus. Então nós vamos perceber que durante a nossa vida toda, tudo que nós precisávamos estava na palma de nossa mão. E nós demos vários nomes. Nós demos o nome de felicidade, de força, de casa, de carro, de avião. Mas o nome dela, meus irmãos, é Jesus Cristo. O único caminho que nos conduz à vida eterna. O único caminho que nos leva até o tão sonhado sol da imortalidade. Que nós possamos mudar as nossas atitudes e sentir a presença vibrante do Cristo Jesus. Porque atitudes iguais, os resultados vão ser exatamente iguais. E a canção continua nos puxando a orelha. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Nós ainda não sabemos de nada. Nós estamos apenas engatinhando, iniciando uma nova jornada, uma nova trajetória. E é essencial que mudemos as nossas atitudes. Que comecemos a pensar como um homem novo. Que comecemos a nos aproximar do Cristo Jesus, que continua nos aguardando. A canção continua nos alertando. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. O trecho dessa canção fala de discernimento. Ou seja, é a hora de entendermos o que é manha, o que é manhã. O que é massa, o que é maçã. O que é certo, o que é errado. Qual caminho nós devemos seguir? E qual é a obrigação de cada um aqui de nós, encarnados? Porque quando nós reencarnamos, nós meio que assinamos uma nota promissória, uma caderneta para os mais antigos, nos comprometendo com os nossos entes queridos, que nós retornaríamos melhor do que viemos. E será que nós já estamos um pouquinho melhor? Será que nós já estamos nos aproximando do Cristo Jesus? De forma verdadeira, clara e sincera, como ele nos aguarda? A resposta é individual de cada um. Eu só respondo pelo Alexandre. Eu ainda estou muito distante, mas nós estamos no caminho. Nós estamos batalhando, tentando essa mudança de atitude. Porque atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. A canção continua puxando a orelha.
É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. É preciso amor para poder pulsar. Que amor? O incondicional. Aquele que nos ensinou o Cristo. Aquele que não vê distinção de classe, de cor, de sexo, de credo, de religião, de doutrina. Aquele que ama incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Aquele que simplesmente doa o que tem de melhor, o seu amor. É preciso paz para poder sorrir. Que paz? A paz de espírito, a paz de consciência de quem já consegue perdoar verdadeiramente. Porque o perdão nos transforma, o perdão nos impulsiona. Perguntado a um sábio, o que é o perdão? Ele responde, o perdão é o perfume que as flores exalam quando são esmagadas, quando são espremidas. E aí a resposta é individual. Nós estamos exalando perfumes como as flores quando nós somos espremidos, quando nós somos alfinetados, quando nós somos contrariados? Infelizmente ainda não. É preciso chuva para florir. Que chuva, meus irmãos? O evangelho do Cristo Jesus. Essa chuva de bênçãos, esse bálsamo que nos renova, que nos fortalece, que nos faz crescer, que nos faz abrir os olhos espirituais para enxergar o mundo vindouro de paz, de glória e de regeneração, e que também num dia se instalará na terra. Que nos faz criar raízes, que nos faz fortalecer para dar flores e, principalmente, frutos, porque a nossa obrigação é dar frutos, é trabalhar. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não só com palavras, meus queridos irmãos, mas com ações, com atitudes, mudando as nossas atitudes. Porque atitudes iguais, os resultados são exatamente iguais. Penso que cumprir a vida, olha que coisa linda, penso que cumprir a vida seja simplesmente, nós que estamos complicando, compreender a marcha, compreender o nosso caminho, a trajetória a seguir e ir tocando em frente, sem sequer olhar para o lado, tendo fé e confiança que Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, que o Cristo Jesus, nosso irmão e mestre, e que os mentores amigos estão nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Então, para que ter medo? Siga em frente, sem olhar para trás. Siga o seu caminho, a sua trajetória, porque lá no final o Cristo está te aguardando, de braços abertos. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada, eu sou. Os funcionários de uma grande empresa chegaram para trabalhar de manhã e na porta de entrada, um enorme cartaz dizendo assim: hoje morreu a pessoa que mais lhe prejudicava aqui dentro da empresa. Todos ficaram muito curiosos para saber quem era aquela criatura que tanto me prejudicava dentro da empresa. Então, quando foi 8 horas da manhã, abri o salão principal e no meio do salão principal, um caixão. Formou a fila e um por um ia passando por esse caixão, olhava para dentro, abaixava a cabeça e saía em silêncio. Sabe quem estava dentro do caixão? Um espelho refletindo a imagem de cada um. Porque nós somos os únicos, meus irmãos, capazes de destruir a nossa vida. Mas também nós somos os únicos capazes de dar um novo rumo, um novo sentido, com novas atitudes, com novas ações, com novos comportamentos, com novos pensamentos, com um novo jeito de enxergar a vida. Essa vida maravilhosa que Deus nos deu de presente aqui encarnados, para que nós possamos aproveitar, para que um dia busquemos essa perfeição que tanto sonhamos. Buscamos essa perfeição, esse sol da imortalidade, que está lá nos aguardando indiscutivelmente. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Nós somos todos iguais. Cada um de nós, com
Todo mundo chora, desculpe. Um dia a gente chega e com toda a certeza do mundo, um dia vão embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Olha que coisa maravilhosa. Cada um de nós carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Aonde? Aqui dentro. Aqui dentro tem uma centelha divina que nos foi dada pelo nosso Criador. Quando nós reencarnamos. Aqui dentro está tudo o que nós precisamos. E a espiritualidade amiga, os benfeitores amigos, eles não se cansam de dizer isso para nós. O que vocês precisarem será concedido. Eles nunca disseram o que vocês desejarem. Porque aquilo que nós mais desejarmos, talvez é aquilo que mais vai nos prejudicar lá na frente. Por isso é importantíssimo mudarmos as nossas atitudes. Atitudes iguais, resultados exatamente iguais. Nós já temos o caminho. O Cristo Jesus. Esse irmão mais velho, o nosso mestre, que conduz a nossa embarcação, que está no leme de nossa embarcação, nos mostrando o caminho a seguir, nós que não estamos enxergando. Tiremos as vendas dos nossos olhos, mudemos as nossas atitudes. E eu gostaria agora, nesse momento, antes da gente partir para a parte final de nossas reflexões, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos totalmente, esquecesse o seu dia e se conectasse nesse momento com os mentores amigos que estão aí, ao seu lado. O seu anjo da guarda está aí, te abraçando. Você pode sentir a sua presença. Você pode sentir a presença do Cristo, pedindo a cada um que se conecte com o irmão mais velho, o Cristo Jesus, para que essa mensagem que nós vamos deixar agora seja como bálsamo de transformação, de renovação e de mudança de atitude. De olhos fechados, juntos com os mentores amigos, amparados, protegidos pelo Cristo Jesus, nós vamos à mensagem para a nossa transformação, a nossa mudança de atitude. Ando devagar porque eu já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares. Pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passos lentos, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo. Em busca do ser. Ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo e ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir. Pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica, vem da paz de espírito, a paz de consciência, de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo. Pressa de ser popular, de ser o primeiro e de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, absorvendo a vida em toda a sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteráveis, mas as minhas lentes são outras. Enxergo tudo de outra forma, e o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir o meu papel, a minha missão aqui, preciso compreender a minha própria marcha. Sêneca, antigo sábio, afirmou que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde ir. Compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é a nossa marcha, o que é a nossa vida. Só então posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria e coração, pois todos temos talentos.
Todos carregamos o dom de ser capaz, de ser feliz. A felicidade não é para poucos, não, meus irmãos. É para todos. E cada um vai encontrando no seu tempo, no seu momento e na sua forma. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de partir. Já quis desistir de tudo em alguns momentos. Mas hoje ando como em câmera lenta, com a coragem de quem quer ficar e ver tudo até o fim. Carrego esse sorriso porque eu já chorei demais. Mas isso não quer dizer que não voltarei a derramar alguma gota dos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão apenas regra, a lágrima exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torna minha vida uma bomba relógio, passo a não perceber a vida que passa ao largo dos meus passos. E assim, os sabiás passam a não existir mais. Ando devagar para conseguir olhar onde piso e não esmagar nada e nem ninguém com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar porque eu já tive pressa. A vida é especialmente rica para que se passe por ela às pressas, meus irmãos, sem nos atentarmos para os detalhes. O mundo é pleno de belezas, para que nós o percorra aos saltos, sem nos determos a descobrir a beleza das flores, o segredo das matas e o encanto das flores. Podem abrir os olhos, que nós possamos renovar as nossas atitudes. Atitudes iguais, resultados exatamente iguais. Se você acha que não é capaz, e se encontra num momento de dificuldade, se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. Quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. Quando ficar alegre, contagie. Se o caminho for longo, persista. E quando chegar, comemore. Se achar que acabou, acredite. Recomece. Coloque uma vírgula e continue reescrevendo a sua história, a sua jornada, a sua evolução. Porque na alegria, na bem-aventurança, na fraternidade, na caridade, o Cristo Jesus está ao seu lado. Mas na dor, na angústia, na tristeza, na mágoa, na ansiedade, na depressão, tendo os seus piores pesadelos, por favor, jamais se esqueçam disso. O Cristo Jesus está lá, dissipando toda a dor. Que o médico das almas visite a tua casa hoje. Esse é o nosso desejo. E antes de nós encerrarmos, fazer os nossos agradecimentos, eu gostaria que vocês pegassem aí um copinho com água, colocassem aí do seu lado, para que os mentores possam fluidificar a sua água, colocando nelas os remédios salutares necessários para cada um de nós, para que possa nos renovar, nos fortalecer, para que nós comecemos a mudar as nossas atitudes. Se você não tem tempo de colocar a sua aguinha aí no copo, mentaliza a sua garrafinha, a sua jarra ou seu bebedouro lá na cozinha, mentaliza ela, peça aos mentores amigos, ao Cristo Jesus, que fluidifique as suas águas nesse momento, agora, em que nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Contagiados por essas vibrações psíquicas que nos foram emanadas pelo Cristo Jesus, pelo nosso médico das almas, o nosso irmão mais velho. Só podemos dizer a Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, obrigado. Obrigado por esse dia.
Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa ferramenta internet, através do Facebook, do YouTube, levando aos corações amigos, aos corações dos nossos irmãos, em que nós vivemos todos como uma grande teia de aranha, interligados um ao outro, porque temos a consciência e a compreensão que somos filhos de um mesmo Pai, guiados por um mesmo Mestre, o nosso irmão mais velho, que nos conduz por esse rio imenso chamado vida, e que possa, Senhor, segurar as nossas mãos, nos fortalecer e darmos discernimento, para que assim como as águas, nós possamos ir desviando dos nossos obstáculos, das nossas angústias, das nossas dores, para que um dia, juntos como irmãos, nós possamos encontrar a tão sonhada fonte do sol da imortalidade, aonde com certeza os nossos entes queridos, que nesse momento também estão na nossa presença, estão nos aguardando de braços abertos, para ser esse reencontro de amor, de paz e de glória, que todos nós, com toda certeza, um dia retornaremos a essa pátria maravilhosa, a nossa verdadeira casa, a nossa pátria espiritual. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Pai, Senhor nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos tomar a nossa aguinha. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de ficar aqui conosco através do Facebook, do YouTube, nos acompanhando para essa noite de reflexões sobre o Evangelho do Cristo, a luz consoladora da doutrina espírita. E como diz um grande amigo que nos acompanha, ele sempre diz assim: toda vez que estiver em uma tribuna falando para os irmãos, fale sempre com o seu coração, usando a simplicidade e a humildade, porque a tua obrigação é tocar os corações que lá estão. E tomara que na noite de hoje nós possamos ter beliscado o teu coração. Que o Cristo Jesus, o médico das almas, visite a tua casa hoje. Esse é o nosso desejo. E quando eu desencarnar, eu tenho certeza que eu irei para o nosso lar, pois estar aqui, mais uma vez, junto de amigos tão queridos, encarnados e desencarnados, eu senti um pedacinho deles. Muita paz, que o Cristo Jesus nos abençoe e um ótimo domingo a todos. Muita paz. Alexandre, muitíssimo obrigada pelas suas palavras de hoje. Nós nos sentimos assim, ó, do ladinho de Jesus. Foi muito bom. Desde o começo que eu fiz o convite para você vir aqui presencial, você aceitou de pronto. E então é muito legal a gente ter essa parceria fraterna entre casas, né, e entre cidades. Com Espero certeza, que a gente possa se fortalecer cada vez mais e que na segunda-feira, que eu estarei aí também com você, a gente possa também ter um bate-papo. Juntos aí, uma live especial, né? Só com a mocidade, o nosso futuro, a nossa continuação dentro da doutrina. É isso aí. Espero estar à altura do convite. Muito obrigado pela confiança e pelo convite. Imagina, que isso. Nós que estamos muito agradecidos. E, bom, pessoal, fiquem com Deus, com Jesus, e amanhã estaremos de volta com o Evangelho no Lar às 9 horas da manhã, mas ficará veiculado na nossa página por todo o dia. Até mais, meus amigos.